Você sabia que os 10 maiores streamers do mundo, juntos, ganham mais de 50 milhões de dólares por ano? Pra gente ter uma noção, com esse valor, você poderia comprar uma mansão com diversas suítes, piscina e quadra de tênis em um dos bairros mais caros de São Paulo. Ou então, se você gosta mais de carros, dá pra comprar 30 Ferraris ou, se você preferir, 40 Lamborghinis. Agora, se você tiver a fim de começar um negócio, dá pra comprar só 60 franquias do McDonald's. Esse é o tipo de informação que faz a gente se perguntar como algo que começou como um hobby num quarto de adolescente virou uma máquina de fazer dinheiro para algumas pessoas. Como que foi possível transformar a paixão por jogos em carreira milionária? Para entender como algo que começou como uma diversão e com o tempo se tornou um trabalho, eu decidi passar anos estudando diversos assuntos relacionados, desde configuração de uma stream até psicologia, para entender o que faz alguém que joga videogame se transformar em uma celebridade. E tudo começou lá em 2007 com uma plataforma chamada Justin.tv. Naquela época, as transmissões ao vivo eram uma novidade e muita gente ficava curiosa em ver qualquer live na internet. O problema é que também era muito precário. Eu lembro que nessa época eu me achava um gênio da internet quando eu descobri que dava pra usar o Winamp pra assistir os Simpsons em 240p, fora o lag. Quando lançou a Justin TV, eles elevaram muito a qualidade da transmissão, dando um salto gigantesco de 240p para incríveis 480p. E para demonstrar como a Justin TV era uma plataforma poderosa, Justin Kan decidiu colocar uma câmera no seu boné e transmitir a sua vida 24 horas por dia durante 7 meses seguidos. Here with Justin from Justin.tv, which is a website that broadcasts your life live 24/7 from your point of view. That's right. Ou seja, basicamente, além de criar as bases para as lives como conhecemos hoje, ele também foi um dos primeiros a criar o conceito de vlog. Depois de encerrar sua experiência de transmissão, Justin evoluiu sua plataforma e permitiu que qualquer pessoa pudesse fazer suas próprias lives utilizando seu site. E isso abriu caminho para diversos formatos de transmissão. Pessoas mostrando a sua vida, como o Justin fez anteriormente, transmissão de esportes como futebol e basquete, e também jogos de computador. Porém, apesar da evolução, logo no começo, a Justin TV enfrentou muitos problemas. Apesar de existir as lives de games, o principal conteúdo da plataforma eram os eventos esportivos. O problema é que essas streams eram ilegais, já que as pessoas que transmitiam não tinham os direitos autorais para fazer isso. Ou seja, a Justin TV teve que enfrentar vários processos, sem contar que era muito difícil atrair investimento com conteúdo ilegal. E isso obrigou a plataforma a proibir a transmissão de eventos esportivos, o que por consequência fez com que ela perdesse mais da metade dos seus usuários. Porém, apesar da perda de público dos esportes, tinha uma categoria que não parava de crescer. Jogos muito populares na época, sendo os principais StarCraft e CS, atraíam cada vez mais pessoas interessadas em assistir pessoas jogando esses jogos. Esse fato ajudou também no crescimento dos esportes, já que as pessoas ficaram cada vez mais interessadas por esses jogos e começaram a aparecer cada vez mais competições que eram transmitidas ao vivo. Outro jogo muito popular que atraía bastante público era o World of Warcraft, que também teve um momento de crescimento nos esportes com as competições de arena. Inclusive, na época, a Blizzard chegou a contratar streamers para divulgar o seu jogo, sendo Byron Bernstein, mais conhecido como Wreckful, um dos mais conhecidos e influentes até hoje. Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre o Wreckful, porque ele teve uma importância muito grande para as lives como conhecemos hoje, apesar de ele ter tido um final trágico. Além disso, jogos como Dota 2 e League of Legends, lançado em 2009, foram fundamentais para o crescimento da plataforma. Em 2011, o LoL transmitiu seu primeiro campeonato, enquanto o Dota apresentava o seu torneio mundial. Em ambos os casos, as transmissões tiveram milhares de espectadores no mundo todo, sendo que o Dota pagou uma premiação de 1,6 milhões de dólares. Um valor que era absurdo para a época. Em resumo, foram os jogos que mantiveram a Justin TV viva. Isso incentivou seus fundadores a focarem nesse tipo de transmissão e, inclusive, mudar o nome da plataforma para Twitch.tv. Porém, apesar da evolução da plataforma, fazer lives ainda era algo muito complicado. Era preciso computadores muito potentes para a época, tinha conexão de internet que não era muito estável, webcam era um negócio bizonho, sem contar que ninguém tinha ideia do que estava fazendo. A maioria nem imaginava que era possível viver de jogar videogame.
Muita gente tava ali apenas pra jogar, dar risada com uma galera do chat, ou até como uma forma de lidar com problemas pessoais. E eu comecei a fazer live, eu virei e falei assim, mano, eu vou me relacionar com o pessoal da madrugada, velho, que é o pessoal que vai me entender. Madrugada, ela é duríssima, a pessoa, ela tá ali na internet, ela tá procurando um lugar pra ela, às vezes, extravasar, ela quer uma companhia, ela quer um ponto de apoio. E eu virei e falei assim, mano, eu vou ser forjado aqui. Em 2013, empresas como a Amazon e a Google entraram em uma disputa para comprar a Twitch. Foi então que em 2014, a Amazon, que queria expandir sua presença no mercado de entretenimento digital, comprou a Twitch por 970 milhões de dólares. Isso fez com que a Twitch se consolidasse como a principal plataforma de streaming de jogos. Com a evolução da plataforma, os streamers da Twitch começaram a ver uma possibilidade de viver dos jogos e investiram cada vez mais energia para que as streams fossem algo divertido para o público. Isso fez com que se formassem verdadeiras comunidades, não apenas ao redor de cada jogo, mas também de cada streamer. Com a evolução da tecnologia e a experiência adquirida pelos streamers, foi ficando cada vez mais fácil fazer stream, o que também atraiu mais pessoas para esse meio. 2 exemplos são o Yoda, que começou como jogador de League of Legends, chegou a ser profissional. Você não sabe jogar de Catarina! Você não sabe! E hoje, além de LoL, faz live de jogos variados. E o Alan Zoca, que começou no YouTube com um vídeo jogando com seus amigos e hoje é uma das maiores celebridades no meio de stream. Com isso, o stream de jogos cresceu rapidamente no mundo todo e incentivou outras empresas a quererem uma fatia desse bolo. Uma delas foi o próprio YouTube, que mesmo perdendo a disputa de compra da Twitch, começou a desenvolver seu próprio segmento dentro da plataforma, chamado YouTube Gaming, que envolve tanto lives quanto vídeos no formato vertical e horizontal. O YouTube, inclusive, chegou a contratar streamers exclusivos para ajudar na divulgação do seu serviço de stream. Foi o caso de streamers como Ludwig, Valkyrie e Tim the Tatman, que antes eram estrelas da Twitch e estavam entre os maiores streamers da plataforma. Entre as empresas mais relevantes, outra que tentou fazer algo parecido foi a Microsoft lançando a Mixer e também teve o Facebook. A Mixer, inclusive, chegou a contratar o Shroud e o Ninja como streamers exclusivos da plataforma em 2019. A estimativa é que cada um tenha recebido por volta de 30 milhões de dólares. Porém, apesar das contratações milionárias, a Microsoft encerrou a Mixer 1 ano depois. E o Facebook? O Facebook tá lá. Vambora, galera! Agora começou o jogo! No voo da noite! Essa parte é só pra gente ter noção de como surgiu a ideia de stream. E com isso a gente pode começar a entender como que aconteceu essa transformação de hobby em carreira. Mas antes eu quero te apresentar a Owned Pro. A Owned Pro é ótima pra você que quer ter uma live profissional. Porque aqui eles têm mais de 600 alertas e overlays que você pode trocar à vontade. Tem de vários estilos. Tem alguns mais voltados pra jogos específicos como Fortnite e COD. E além disso, eles têm uma biblioteca gigante de músicas sem direitos autorais pra você poder ouvir na sua live sem problema nenhum. São músicas de vários estilos e que inclusive você pode montar as suas próprias playlists. E se você clicar no link agora, você vai ter acesso a 5 overlays gratuitas pra você testar. Então vai no link que tá na descrição e aqui em cima e tem uma Live Pro. Agora, entendido esse início da Twitch e do stream de jogos, a gente tem algumas perguntas. Como que alguém jogando no computador, dentro de um quarto na casa dos pais, virou uma oportunidade de ganhar milhões de reais? O que acontece é que, apesar do início sem muita pretensão, como em toda grande história, as coisas mudam radicalmente. À medida que a popularidade das streams crescia, os streamers começaram a buscar maneiras de transformar a paixão por jogos em uma forma de sustento. Foi então que a primeira forma de monetização direta começou a ganhar atração, que foram as doações do público. $10,000. Fuck you. $10,000. I can't believe that. Look at this number, man. I almost didn't stream today. Okay, you guys want to see it? Okay, look. O Rackful, jogador de WoW que a gente comentou antes, e uma das figuras mais icônicas na era inicial da Twitch, teve um papel fundamental nessa transformação. Ele foi um dos primeiros streamers a explorar a ideia de metas de doação ao vivo. Durante suas lives, Rackful incentivava a galera a contribuir com pequenas quantias, colocando metas para tornar a coisa mais interessante. Por exemplo, cortar ou pintar o cabelo, jogar com um personagem ou uma classe no WoW de um jeito que era muito mais difícil, lives de 24 horas com sessão de karaokê e por aí vai.
Além disso, ele foi um dos primeiros a fazer lives beneficentes para caridade e também para ajudar outros streamers. Então, quer dizer, o cara criou um modelo onde o público não só assistia, mas também participava ativamente, influenciando o conteúdo da live. Isso transformou o ato de doar em uma parte divertida e interativa da experiência de streaming. E essa ideia incentivou outros streamers a usar estratégias parecidas. E rapidamente as doações se tornaram uma fonte vital de renda para muitos streamers. I want you guys to know, you guys would have been late. Só que, apesar de já ser uma renda, somente as doações não eram suficientes para sustentar a carreira de um streamer a longo prazo. Muitos ainda precisavam trabalhar em empregos regulares e faziam as lives com uma renda extra. Foi então que a Twitch, vendo que o público tinha interesse em apoiar os streamers, pensou: como a gente pode ganhar uma grana com isso e aumentar a nossa receita? E foi assim que as assinaturas de canal, o que a gente chama de sub, nasceram. Pagando uma taxa mensal, as assinaturas permitiram que a galera se tornasse assinantes dos seus streamers favoritos, em troca de benefícios exclusivos. Esses benefícios incluíam exatamente o que a gente tem até hoje: emojis personalizados, acesso a transmissões exclusivas e não ser obrigado a assistir aquelas propaganda boa que tem na Twitch. Mas não vamos falar disso agora. Apesar da Twitch ficar com uma parte do valor, esse modelo de monetização ajudou a criar um fluxo de receita que os streamers tinham mais segurança. Sem contar que o sub não impediu o streamer de também receber doações. Ou seja, essas duas coisas combinadas, sub e doação, permitiram que alguns streamers pudessem se dedicar em fazer live de forma exclusiva e se sustentar só com a grana das streams. Pessoas como o Ninja e a Pokimane rapidamente atingiram milhares de assinantes, gerando uma receita significativa apenas com os subs. Além de garantir um suporte financeiro mais estável, as assinaturas ajudaram a fortalecer ainda mais o senso de comunidade. Porque, da mesma forma que acontece hoje, a galera que é sub se sente como um membro especial da comunidade do streamer, sendo mais leais a essa pessoa. Porém, mesmo com os subs e doação, isso ainda não era suficiente para transformar jogadores de videogame em celebridades milionárias. Era preciso que alguém com muito dinheiro entrasse na jogada. Ou melhor, nesse caso, algo entrasse na jogada. Com o crescimento exponencial da audiência, as marcas começaram a perceber o potencial de alcance e a influência dos streamers da Twitch. E não levou muito para que os patrocínios se tornassem uma fonte de renda crucial. Streamers que se destacavam começaram a receber ofertas para divulgar produtos, desde hardware e periféricos até lanche, bebida e roupas. No Brasil, streamers como Yoda e o Gaules fecharam contratos com grandes empresas, o que ajudou a popularizar e profissionalizar ainda mais as streams. O Yoda, por exemplo, conseguiu parcerias com a Razer, que na época era muito forte, e com a HyperX. O Gaules conseguiu patrocínio com a Dell, virou embaixador da Red Bull, colaborou com empresas de entretenimento como Netflix e Amazon, fez parceria com a NBA e várias outras coisas. E muitas vezes, os contratos de patrocínio simplesmente pedem que o streamer mostre o logo da empresa durante as lives. Ou seja, isso gerou uma nova forma de receita, que permitiu os streamers terem carreiras mais sólidas e desenvolver seus próprios negócios, tanto dentro como fora do entretenimento. Além dos patrocínios diretos com os streamers, apesar de tudo, a publicidade dentro da plataforma também desempenhou um papel importante. Tanto a Twitch quanto o YouTube incluíram anúncios exibidos antes e durante as lives. E apesar de todo o problema e da discussão que a gente tem toda hora sobre o quão intrusivos os anúncios se tornaram, eles proporcionaram uma receita adicional aos streamers. Porém, a monetização, sem tentar fazer trocadilho, tem um preço. O problema da monetização é que quando você coloca dinheiro no meio da coisa, se cria o problema da autenticidade do conteúdo. Muitos streamers que foram seduzidos por ganhar muito dinheiro com publicidade acabaram afastando o público e hoje são completamente esquecidos. Outro problema da monetização é a pressão para manter altos números de audiência. O Wreckful, por exemplo, apesar de ser muito talentoso, ter sido pioneiro em muita coisa, em vários momentos sentiu o peso da fama e da monetização. Enquanto ele inovava e enchia a conta de dinheiro, também teve que lidar com pressões intensas na sua vida pessoal, que foram aumentadas ainda mais por conta do público e da carreira como streamer, e também desafios de saúde mental. No meio de tudo isso, ele precisou lidar com a depressão que o perseguia desde a adolescência quando seu irmão tirou a própria vida, e que infelizmente acabou levando a vida do Wreckful da mesma forma. Tragic news in the world of gaming and esports. Popular streamer and one of the best World of Warcraft players in history, Byron Wreckful Bernstein, has died at the age of 31. Suspected cause of death is by suicide, and the death was confirmed by
by his ex-girlfriend. Isso mostra que a história desse importante streamer é também um lembrete sombrio dos custos que podem vir com o sucesso nessa área. Os streamers também tiveram e ainda têm que lidar com a incerteza da renda variável. Apesar das doações, subs e possibilidade de parcerias com marcas, muitos, principalmente os menos famosos, precisam lidar com a imprevisibilidade financeira, especialmente quando as plataformas ajustam suas políticas de monetização ou quando surgem novas concorrências no mercado. Ou seja, depois de um início, quando a experiência de assistir streams era algo muito legal, que a galera formava uma conexão entre si e os streamers, com o surgimento de comunidades no mundo todo em torno dos jogos, passando por um período de ápice que permitiu transformar o amor pelos jogos em uma carreira lucrativa, aos poucos essa experiência começou a se quebrar. Houve o surgimento de plataformas de streaming de vídeo, como Netflix, Amazon Prime, etc., que começaram a disputar a atenção do público. O motivo é que esses serviços oferecem uma vasta seleção de conteúdos com qualidade de produção muito superior ao conteúdo das lives. Além disso, o YouTube continuou a crescer como uma plataforma dominante, com conteúdo gravado, que a galera aprendeu a fazer bem editado, e com a possibilidade do público escolher o que quer assistir. Na real, a pessoa nem precisa escolher, porque o algoritmo é capaz de recomendar vídeo com base nos interesses. Ou seja, é uma experiência mais direcionada e mais satisfatória. E nem vamos falar dos conteúdos curtos na vertical, como por exemplo no Instagram e no TikTok. Em outras palavras, hoje em dia a gente tem uma enxurrada de conteúdos de entretenimento de alta qualidade, muito fácil de acessar e sem interrupções, que tornam a competição muito mais difícil para os streamers. Sem contar o que virou assistir live na Twitch, né? Quando você tenta assistir uma live, você é bombardeado o tempo todo por anúncio que você não pode pular, o que faz com que a galera fique frustrada e se afaste ainda mais das lives. Ou seja, isso dificulta o crescimento dos canais, formação de público fiel e etc, que são fundamentais para a carreira de um streamer. E para piorar ainda mais, o valor recebido pelos subs cada vez é menor. Todos os dias a gente fica sabendo de alguém que parou de fazer live porque não consegue mais pagar as contas com stream. Isso faz com que muitos streamers precisem explorar novas formas de gerar receita, fazendo com que, muitas vezes, sejam obrigados a receber dinheiro de felinos amarelos listrados de preto, ou então apenas dos fãs. Ou seja, se o excesso de monetização pode afetar a qualidade do conteúdo, a redução de receita afeta mais ainda. Mas, por outro lado, nem tudo tá perdido no caos. Mesmo diante dessas dificuldades, alguns streamers estão encontrando maneiras inovadoras de se reinventar e continuar atraindo a atenção do público. Streamers como iShowSpeed e Kai Cenat estão literalmente redefinindo o que significa ser um criador de conteúdo ao vivo. Eles exploram novos formatos, criam eventos interativos e constroem suas marcas pessoais de maneiras que ressoam profundamente com seu público. Esses streamers estão criando experiências totalmente diferenciadas que vão além dos jogos e trazem uma nova dimensão de entretenimento e interação com seus seguidores. Além disso, a transmissão de eventos também se tornou uma maneira muito importante de capturar a atenção do público. Um exemplo é o Stream Awards, que é tipo um Oscar para streamers, e é organizado por uma streamer chamada Cute Cinderella, que é namorada de outro streamer que a gente comentou aqui, chamado Ludwig, e que também já criou vários eventos ao vivo. Além disso, aqui mesmo no Brasil, a gente tem o exemplo do Ilha das Lendas, que, além das transmissões de League of Legends, criou programas e conteúdos em vários formatos. Sem contar as tradicionais transmissões de esportes, como CS, Valorant e outros jogos que atraem a atenção de fãs no mundo inteiro. Em outras palavras, esses eventos atraem grandes audiências e oferecem novas oportunidades de engajamento. Sem contar novos streamers que empurram o limite de interação das transmissões ao vivo. A gente vive um momento muito interessante, na qual estamos testemunhando uma era de transformação no streaming de jogos. A competição é mais acirrada do que nunca, e os desafios são gigantescos. No entanto, esses mesmos desafios estão forçando os streamers a se adaptarem e encontrarem novas maneiras de criar entretenimento. E com isso, fica a pergunta: será que a gente vai ver uma nova era de inovação e crescimento? Ou o fim do streaming de jogos é inevitável? Comenta aí o que você acha. Agora, se você quer fazer parte dessa transformação, eu te mostro como nesse vídeo aqui do lado. E aqui também tem um conteúdo exclusivo se você quiser se tornar um apoiador do canal. Então é isso, um abraço e até mais.